Tem barulhinho aí, hein? Cuidado. Boa tarde, pessoal. Que calor hoje, hein? Meu Deus. Queria confirmar se todos estão nos escutando. Já tem algumas pessoas entrando aqui. A gente pode dar uma olhada aqui no chat para confirmar se já estão chegando, se nos escutam, se já estão vendo a nossa tela. Hoje o nosso tema é iluminação de escritórios. Boa tarde a todos. Estão começando a entrar as pessoas, estamos já com a Cibele aqui com a câmera aberta. Vamos vendo, me confirmem, por favor, se nos veem, se nos escutam, se conseguem ver a tela que eu já estou aqui compartilhando. Muito bem, que bom. Tiago, boa noite. Carlos Reganati, boa noite. Muito bem, já reconhecemos algumas pessoas aqui. Bom, então as pessoas estão chegando. Hoje, nesse dia quente, que nem verão estamos, vamos falar de iluminação de escritórios. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazendo as apresentações iniciais. Sou a Paula da LEDvence. Em nome da LEDvence, a companhia. A LEDvence está com vocês em mais de 140 países, estamos presentes aí em diversas partes do mundo, com iluminação comercial, iluminação profissional, residencial também, iluminação de áreas públicas, e iniciamos toda a nossa trajetória aí através da OSA, né? E hoje temos uma linha de luminárias e de fitas LED, componentes eletrônicos com a marca LEDvence, além de fazer a venda também, a distribuição exclusiva de lâmpadas OSRAM, de tecnologia LED e tradicional. Bom, onde vocês encontram informações sobre a LEDvence, nossos canais de comunicação online e offline, então nós estamos com o site ledvence.com.br, nós temos vídeos dos nossos produtos, instalação, nosso canal de YouTube, vocês encontram no LEDvence, tem uma playlist que se chama Brasil, onde todas as informações estão disponíveis na nossa língua, e também estamos disponíveis nas nossas mídias sociais, Facebook e Instagram. No Facebook somos LEDvence Brasil, no Instagram LEDvence BR. Nosso webinar, então, eles são sempre realizados dentro da plataforma Webinar Jam, então por aqui nós temos o chat disponível e a gente fala com vocês por aqui. E, através do chat também, nós vamos divulgar para vocês um link ao final da apresentação, onde a gente vocês podem participar da nossa pesquisa de avaliação do conteúdo de hoje, que é a iluminação de escritórios, e também participar do sorteio de uma luminária. Então, já é tradição aqui no nosso espaço falar sobre iluminação e sempre sortear um produto. Então, temos uma luminária para sortear, a gente pede a gentileza que vocês preenchem, então, essas informações com o seu nome completo, e assim a gente consegue identificar qual é a pessoa sorteada ao final do evento. Nossas apresentações são interativas, tá? Então, ao longo da apresentação, a Cibele, que vai falar hoje sobre iluminação de escritórios, ela tem algumas perguntas para vocês. Vocês podem participar aqui através desse espaço aqui da enquete, através do voto. Então, tem algumas perguntas, vocês fiquem à vontade, vocês não serão identificados, é só para participar e para interagir conosco, tá bom? E apertando em voto, a gente recebe automaticamente a resposta de todos vocês. E quem hoje está, então, estreando os nossos webinars, a Cibele Domingues. A Cibele, ela é formada em arquitetura e ela é nossa especialista de aplicação e integra nosso time de projetos da LEDvence. Então, temos uma área de projetos e ela é a arquiteta especialista que vai falar sobre iluminação de escritórios. Cibele, boa noite. Boa noite, Paula, tudo bem? Obrigada pela apresentação. Boa noite para todo mundo que está online. Só complementando como a Paula falou, sou formada em arquitetura, me formei em 2015 e esse ano me formei também em gestão comercial. Então, aí sou uma arquiteta gestora comercial, né? Podemos dizer assim. Vou ser responsável pela apresentação hoje sobre escritórios, iluminações de escritórios. Paula, só me avisa quando eu puder começar e aí eu faço o controle aqui dos slides. Obrigada. Tranquilo, eu vou concluir essa apresentação e já compartilho a sua, tá bom? Sim. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Então, eu estou agora trocando a apresentação para a apresentação da Cibele. E assim ela vai começar oficialmente.
Muito bem, Cibele, agora é com você. Vou fechar meu microfone, fecha minha câmera, a qualquer momento estou aqui. Boa sorte. Paula. Bom, pessoal, vamos lá. Prazer, meu nome é Cibele, me apresentando mais uma vez. Vou falar um pouquinho de iluminação de escritório. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir deixando no chat. E no final da apresentação, se sobrar um tempinho, a gente consegue responder algumas dúvidas. Ou, se não, eu deixo disponível também o meu e-mail para a gente conseguir atender as solicitações. Bom, essa demanda sobre iluminação de escritório vai ser dividida não só na parte de escritório em si, como também na parte de home office. A gente sabe que com essa pandemia, muitas pessoas adotaram um novo método de trabalho. Então, com isso, a gente vai falar um pouquinho de iluminação de escritórios e também um pouquinho da parte de home office. Bom, pensando nisso, nós que trabalhamos com iluminação, a gente sabe da importância de um ambiente bem iluminado, de um ambiente confortável, e como isso consegue deixar a nossa rotina um pouco mais agradável, menos cansativa e até um pouco mais inspiradora no nosso ambiente de trabalho, seja ele em casa ou dentro do escritório. Nessa apresentação, a gente vai passar algumas dicas importantes de como a gente consegue ter o máximo de aproveitamento na parte de iluminação, algumas dicas de que tipo de material usar, qual é o posicionamento da luminária, como que a gente consegue evitar o ofuscamento, até pensar na temperatura de cor que seria ideal para a gente estar trabalhando. Falando um pouco da temperatura de cor, nesse slide a gente mostra que uma temperatura de cor neutra entre 4.000 até 6.500 kelvins ajuda a gente a estimular a parte da concentração, e as cores um pouco mais quentes, estão entre 2.700 e 3.000 kelvins, ajuda a gente a relaxar e estimular até a criatividade. Alguns pontos durante a apresentação, no decorrer dessa apresentação, vão surgir algumas perguntas para que até haja uma interação um pouco maior entre vocês e me ajuda a entender um pouco se eu vou nessa apresentação um pouco mais rápido, se eu diminuo em alguns pontos, para a gente conseguir focar no que realmente importa e no que vocês realmente estão interessados em saber. Bom, falando de um dos pontos que a gente deve que a gente deve prestar um pouquinho de atenção nessa parte de ofuscamento, o primeiro ponto seria esse conhecido como UGR, que significa Índice de Ofuscamento Unificado. Ele é causado pelo excesso de brilho no campo visual. Esse excesso de brilho ele pode ser tanto através de alguma fonte luminosa ou, por exemplo, algum tipo de reflexo, como é o caso dessa imagem. Essa parte de UGR, nós conseguimos fazer essa medição através de um software. Esse software ele aponta para a gente qual que é esse valor de UGR. Quanto maior for esse número, maior esse ofuscamento. Quanto menor for esse número, menor o ofuscamento. Então, é um ponto que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente for projetar a nossa iluminação ou até mesmo a disposição dos móveis. Nesse segundo slide, falando ainda de ofuscamento, só que nesse caso é gerado pela incidência da luz. Então, a luz solar ela incide dentro do nosso campo visual e isso traz um desconforto para a visão. Então, o que a gente quer retratar nesse ponto é que o posicionamento da mesa, nesse caso, tratando-se do home office, você precisa prestar atenção porque é um local onde você vai passar pelo menos 8 horas do seu dia trabalhando e dependendo de onde você posiciona, vai ter interferência e vai causar o desconforto. E aí vem a pergunta, como que eu devo posicionar essa mesa? Algumas pessoas acham que quanto mais próximo eu posiciono minha mesa da janela, eu vou ter uma incidência maior de luz, consequentemente eu vou ter uma iluminação melhor. Isso não necessariamente é verdade, porque como eu falei no slide anterior, pode ter essa incidência solar no seu campo de visão e isso pode trazer um desconforto. Pensando nisso, então, surge a questão, então como seria o correto? Até vou pedir, durante essa apresentação vão surgindo algumas perguntas, então, após esse slide, eu vou colocar a primeira pergunta de como deveria ser feita essa iluminação, como deveria ser a forma correta de trabalhar dentro do nosso ambiente de home office. Vou deixar aí cerca de 1 minutinho para o pessoal responder. Algumas pessoas já responderam.
vamos lá. Olha, pessoal, a maioria das pessoas responderam da forma correta, mas não todo mundo. A maioria das pessoas responderam que a iluminação correta de um campo de trabalho seria por volta de 500 lux, algumas pessoas responderam 350 e nenhuma respondeu 750. Bom, referente a isso, a gente está praticamente, a maioria das pessoas acertaram, mas a gente vai esclarecer isso um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Acabando o assunto referente à mesa de trabalho, a posição ideal para fazer esse posicionamento, para favorecer a incidência solar e para não ter sombra na sua área de trabalho, o correto seria posicionar a mesa de uma forma lateral. Dessa forma, eu consigo ter um melhor aproveitamento da luz do sol e eu consigo não ter nenhum tipo de reflexo, seja do meu corpo ou seja do notebook, e eu consigo ter esse aproveitamento da iluminação natural. Falando um pouco dessa pergunta que eu acabei de soltar aí no chat, sobre o nível de iluminação que a gente precisa ter no ambiente de home office, o ideal seria que fosse por volta de 500 lux, tá, pessoal? Isso é um nível de luminância recomendado pela norma. Essa norma que a gente segue é a ISO 8995-1, é uma norma referente ao nível de iluminação de ambientes de trabalho. Essa norma ela passa para a gente quais são os tipos de tarefa que as pessoas desenvolvem. Essa parte de área de trabalho seria um campo de escritório ou seria sua mesa de home office, e essa norma pede que para que tenha 500 lux, a unidade de medida seria esse lux que a gente chama. Então, a norma pede para que se tenha 500 lux, seja através de uma luminária pendente, seja através de um abajur, seja da própria incidência solar. A norma solicita que, que a gente tenha uma iluminação confortável, a gente tenha nesse plano de trabalho esses 500 lux. Como que a gente pode atingir? Como que a gente pode ter essa iluminação confortável? Aqui seria só um exemplo, que seria uma iluminação pendente em cima do nosso campo de trabalho, ou até mesmo de um abajur auxiliando na iluminação de uma determinada área. Sobre essas possibilidades de produto, eu vou apresentar para você algumas soluções que a Ledvance possui dentro do nosso portfólio. A primeira delas seria, no caso dessa linear pendente, que é uma luminária que já possui todos os acessórios inclusos para fazer deixar nesse modelo pendente. É uma luminária com 5 anos de garantia, ela possui 36 watts, o fluxo luminoso dela é 3.300 lumens. A temperatura de cor dela é uma temperatura neutra e é uma luminária que tem todo o material dela em alumínio e o difusor dela de policarbonato. Essa seria uma luminária que a gente conseguiria colocar em cima do nosso plano de trabalho, que conseguiria atender esse nível de 500 lux, lógico, dependendo da altura que você coloca, o nível do seu plano de trabalho, mas é uma luminária, é um produto que a gente já utilizou em alguns casos e conseguiu atender esse resultado. Passando para um outro produto que a Ledvance oferece, é uma luminária super compacta, a instalação dela é extremamente fácil, é uma luminária que a gente possui em 3 temperaturas de cor, em 3 potências diferentes, é uma luminária que a gente consegue fazer a conexão de até 10 peças em série, é uma luminária bem interessante, então não necessariamente vou usar uma luminária, ela tem um plug nas áreas, nessas laterais, e ela, com esse plug você consegue fazer a junção de até 10 peças em série. É uma luminária bem legal que não necessariamente precisa usar dentro do seu home office, como também na parte de escritório, a gente consegue fazer uma grande linha de luminárias, uma seguida da outra. Uma luminária com 30 mil horas e 3 anos de garantia. Passando para mais um produto, o Ledvance, é uma luminária que chama Living, é uma luminária de sobrepor, a gente tem ela em 2 medidas, em 60 centímetros e 1,20 m. A temperatura de cor dela é 3.000 kelvins e a gente tem ela disponível na versão de 16 e 32 watts. 1.400 lumens e 3.000 lumens. Mais uma luminária que a gente utiliza bastante na parte de escritório, é a nossa Peniel, é uma luminária retangular ou quadrada, ela possui a potência de 36 watts e 4.000 lumens. Ela é uma luminária bem eficiente, ela tem 110 lumens por watts, ela é IP40, 5 anos de garantia e a gente tem uma opção dela que é com um GR menor de 19, significa que ela tem essa proteção contra o ofuscamento.
Mas uma opção para a gente colocar no nosso home office seria fitas. Nessa opção seria a nossa fita Kit EcoFlex, que é uma fita que possui 4,8 lumens por watts. Ela possui 5 metros de comprimento. Pensando nesses 5 metros de comprimento vezes o 4,8 watts por metro, é uma fita que no total ela possui 24 watts e 2.000 lumens, é o total da fita, tá, pessoal? Para uso interno, então seria IP20 e a gente possui ela em 3 temperaturas de cor, tá? Bom, essa parte de home office eu passei de uma forma um pouquinho rápida, até para dar tempo da gente conseguir falar tudo na apresentação. Eu vou desenvolvendo essa apresentação entre algumas dicas de como iluminar melhor o seu ambiente de trabalho, seja home office, escritório, e também algumas dicas de produto que a gente possui em portfólio que pode te auxiliar nessa iluminação. Passando para a iluminação, falando um pouquinho agora da iluminação de escritório, eu fiquei até um pouco surpresa com esse dado que a primeira vez que eu vi, é que mais de 80% da nossa vida a gente passa dentro de ambientes internos, expostos aí à iluminação artificial. É bastante coisa, e pensando por esse ponto, a gente toma consciência do quanto uma iluminação adequada é importante no nosso dia a dia. Ainda falando um pouquinho sobre iluminação de escritório, uma outra curiosidade é que o desempenho dos funcionários dentro de uma empresa, dentro de um escritório, ele pode aumentar em até 12% se a gente promover uma iluminação adequada. E alguns fatores que influenciam esses 12%, esse aumento de produtividade, seriam um nível de luminância correta, uma temperatura de cor ideal da luminária ou da lâmpada, um nível de ofuscamento adequado, entre alguns outros pontos que a gente consegue mexer na parte da iluminação que vão fazer com que a gente tenha esse aumento de produtividade. Eu vou dar mais alguns outros detalhes nos próximos slides. Bom, falando sobre essa parte de desempenho visual e conforto, a norma de iluminação que eu comentei em alguns slides anteriores, a 8995-1, ela aponta que quanto mais difícil for alguma tarefa visual, maior a intensidade de luz vai ser necessária para aquela tarefa. Então, pensando nisso, posso dar um exemplo como por exemplo, uma indústria têxtil, por exemplo. Onde eu posso ter uma área com inúmeras máquinas trabalhando na confecção de um tecido, consequentemente eu não vou precisar de um nível de iluminação tão alto, porque eu não vou ter nenhum trabalho manual ali. Mas nessa mesma empresa eu posso também ter uma área, uma determinada área, que vão ter algumas costureiras desempenhando um trabalho manual. Essas áreas das costureiras, consequentemente, vai precisar de um nível de iluminação muito maior do que essa área que eu vou ter só maquinário trabalhando no desenvolvimento de tecido. Então, entra aí alguns pontos, tá? Precisa ter um nível de iluminação diferente, mas qual que é esse nível e como que eu sei esse nível? Como você sabe, consultando essa norma, que existe, está disponível aí na internet, qualquer um consegue ter acesso. E sabendo desse nível, você consulta um profissional, pede um projeto luminotécnico para que a gente desenvolva e atenda essa norma e atenda esse projeto de fato, que fique um projeto adequado para aquele nível, para aquela tarefa que vai ser desempenhada naquele espaço. E aí a pergunta, alguns exemplos quanto de luz é necessária, né? Qual que é esse nível necessário? Aqui é um exemplo que a norma aponta como desenho técnico. Para desenho técnico, a norma aponta que pelo menos precisa ter 750 lux, tá, pessoal? Isso por quê? Porque é uma leitura de um documento um pouco mais específico, a parte da linha da arquitetura é um pouco mais fina, não são letras grandes, a planta de arquitetura normalmente é num tamanho A2, A3, ou até mesmo A1, A0, então são plantas grandes com informações detalhadas muito pequenas, então para isso a norma aponta que precisa ter um nível de pelo menos 750 lux. Pensando num outro exemplo, como até comentei anteriormente sobre o nível de home office, a norma também fala de escritórios com plantas abertas e salas privativas. Para esses espaços, a norma pede que se tenha 500 lux, tá? Não importa se é dentro de um escritório, não importa se é no seu home office, desde que você esteja desempenhando funções como escrita, digitação, leitura, mexendo no computador, você precisa ter um nível aí de 500 lux para você ter um campo de visão confortável, sem ofuscamento,
um nível adequado para você conseguir desempenhar essas funções. Um outro exemplo seria a sala de reunião. Sala de reunião também entra no exemplo que você precisa ter esses 500 lux, não tem muito segredo, uma sala de videoconferência também. E aí aqui a gente fala sobre salas de multiuso e corredores. Salas de multiuso e corredores é uma área que não exige tanta atenção quanto as outras áreas de trabalho. Dependendo do tipo de ambiente, esse valor se altera, mas no geral a gente pode dizer aí que vai variar entre 10 e 300 lux. Eu vou soltar mais uma pergunta no chat para que a gente entre em um outro ponto que eu comentei anteriormente, tá, pessoal? A pergunta está disponível. Vou esperar um tempinho para que todos consigam responder. Deixa eu dar mais um tempinho. Bom, vou finalizar aqui. E essa eu já vi que eu não preciso passar tanto tempo explicando, porque todo mundo acertou, que é o que seria, qual que é o significado da sigla UGR. Bom, UGR significa Índice de Ofuscamento Unificado. Ela também, pela norma, ela também varia de acordo com qual função você está exercendo ali naquele plano. A norma, ela especifica um nível de UGR para um desenho técnico, que aqui no caso é menor ou igual a 16, para um ambiente de trabalho de leitura, escritura, salas de aula, menor ou igual a 19, para um trabalho manual, uma recepção, menor ou igual a 22. Então, a norma é gigantesca e ela vai te apontar diferentes níveis de iluminação, diferentes níveis de UGR, e aqui são só alguns dos exemplos que a gente apontou mais focado nessa parte de escritório, de home office, de trabalho. Aí aqui tem um ponto só que eu achei interessante, que eu achei legal colocar nessa apresentação, que são outros exemplos, escadas e corredores maior que 22. Por que a norma aponta maior que 22? Porque são locais de passagem, então não necessariamente você vai ficar exposto àquela luz, então você não precisa ter um GR tão baixo, você não precisa desse índice de ofuscamento tão confortável, porque você vai passar, você não vai permanecer ali, então a norma coloca aí maior que 22. O que seria esse maior que 22? A escada, se eu não me engano, ela pede um nível de UGR menor ou igual que 25 e para corredor menor ou igual que 28. É um nível bastante elevado, mas por esse motivo que eu comentei, que não é um local que você vai ficar parado ali por muito tempo, a norma estipula que pode ser até esse menor ou igual que 25 no caso de um corredor. E de escada menor ou igual que 25. Bom, passando para algumas soluções da Ledvance na área de escritório, essa imagem, inclusive, é do nosso escritório em Barueri. Essa primeira solução aí nas laterais, no canto direito, seria nosso Spotlight. É da nossa família de Downlight, tá? É uma luminária de embutir, ela possui 2 temperaturas de cor, ou é no branco quente ou no branco neutro, que seria 3.000 kelvins ou 4.000. Ela possui um recuo, dá para ver bem na foto, ela possui um recuo anti-ofuscante, e a gente tem ela disponível na versão de 10 watts com 800 lumens. O ângulo dela é de 36 graus. Aqui um outro tipo de aplicação, também na parte de escritórios, ela se adapta muito bem. Outro exemplo seria na parte agora de recepção, a nossa fita RGB, 24 volts. Nessa fita RGB é um produto que está saindo muito, é um produto bem interessante. Ele tem na versão tanto IP20 para uso interno, quanto na versão IP65 para uso externo. A garantia dessa fita é de 4 anos, ela tem 40.000 horas de vida útil, ela é dimerizável, ela acompanha um controle remoto de super fácil manuseio, então essa fita ela se torna, essa fita RGB ela se torna desde do branco até o rosa, o verde, o azul, como na foto, através de um simples controle que acompanha a fita
e você consegue fazer toda essa brincadeira de ficar alterando a cor de onde você instala ela. Aqui, no caso, é uma outra imagem da mesma fita na cor vermelha. Então, é uma fita que ela possui 14,4 watts por metro. Num total de uma fita de 5 metros, a gente consegue ter 72 watts, está em torno de 420 lumens por watt. Então, dá um total de 2.100 lumens aí em 5 metros de fita, tá? Ela também tem numa outra versão, Tunnable White, eu vou falar dela um pouquinho mais pra frente, que aí seria só no branco. O segundo produto, o terceiro produto seria nosso multispot. Esse multispot é um produto bem interessante, ele possui como se fosse uma base para a gente colocar essa lâmpada, seja ela R111 ou par 30. A gente tem disponível em duas cores, que seria no branco ou no preto. É um produto IP20, portanto é para uso interno. Nesse caso da foto, no uso também de uma recepção. A lâmpada ela não é vendida em conjunto, mas quando eu recebo cotações, por exemplo, desse multispot, eu já orço com uma lâmpada junto para oferecer a solução completa. É um produto com 3 anos de garantia e o acabamento dele é em alumínio. O painel é uma das luminárias assim, carro-chefe da LED Vance, já comentei, só que nessa imagem ele está na versão pendente. Ele está pendurado com cabo de aço e passa um perfilado ali entre ele. É um produto super compacto, de fácil instalação. A gente tem ele na versão pendente, tem na versão sobrepor, tem na versão embutir. Tem a opção do GR menor que 19. É um produto com 50.000 horas, disponível em 3 temperaturas de cor. Aqui mais uma imagem dele agora na versão de embutir, no escritório, dentro de um forro. Aqui é uma outra versão de um painel, mas é um painel um pouco mais diferenciado. Essa luminária ela é para forro de 625 por 625 na versão de embutir. Essa luminária a gente não tem na versão de sobrepor. Ela é uma luminária com 4.000 kelvins e 3.000 kelvins. É uma luminária de uma eficiência de 120 lumens por watts, 5 anos de garantia, e o GR dela na apresentação está menor que 19, mas ela é menor que 16, na verdade, é um pouquinho menos. Um pouquinho mais falando de produtos, agora a gente tem também as nossas lâmpadas e nosso pendente. Nosso pendente a gente tem disponível em 2 cores, no preto e no bronze. É um cabo ajustável de 1 metro, então você pode colocar ele a 1 metro ou menos, ele tem um comprimento de até 1 metro. O soquete dele é E27, então é compatível com muitas lâmpadas, muitos tipos de lâmpada. Ele suporta a lâmpada até 90 watts e o material desse pendente é metal. Então significa que ele é extremamente resistente, ele fica super bem com essas lâmpadas que a gente colocou aí na imagem, que são nossas lâmpadas de filamento. Aí mais um exemplo, agora na aplicação dentro de uma copa de algum escritório. Aqui foi um projeto que a gente desenvolveu, que ficou bem legal, a gente usou essas lâmpadas de filamento. Essa versão a gente possui tanto na versão de vidro transparente quanto de vidro fosco. O nome dessa lâmpada é Vintage 1906. O acabamento dela pode ser nessas duas versões. A gente tem diferentes formatos, em 5 diferentes formatos. Não aquece o ambiente e é uma garantia de 3 anos. A cor dessas lâmpadas é no branco quente, 2.700 kelvins. E nesses 5 diferentes formatos, a gente tem diferentes potências e fluxos, mas a gente pode dizer que vai de 250 até 800 lumens essas lâmpadas. Aqui mais uma aplicação, também no escritório, junto com nossos pendentes. Falando um pouquinho também agora da família de downlight, acho que é o segundo que eu vou apresentar. Esse é um dos downlights pioneiros também da LED Vance, é um downlight que sai bastante, as presilhas são todas emborrachadas, é de uma qualidade assim surpreendente. É um downlight que a gente possui em 3 diferentes potências, no fluxo de 1260, 2250 e 3150 lumens. A gente possui nas 3 temperaturas de cor, então se a gente está falando de 3 diferentes potências, 3 diferentes temperaturas de cor, a gente tem aí uma família bem completa.
Possui 3 anos de garantia e 30 mil horas. É uma luminária IP44 e o ângulo de abertura dela é de 100 graus. Essa luminária a gente faz bastante projeto para fazer o retrofit de algumas daquelas luminárias antigas que eles usavam uma ou duas PLs, que são aquelas fluorescentes compactas. Então, muitas pessoas procuram a gente para fazer essa troca, porque a lâmpada às vezes acaba queimando, e a gente simplesmente troca a luminária toda por esses downlights, e é uma troca bem fácil de fazer, porque normalmente o espaço é o mesmo, então a gente só precisa ver certinho qual que seria a potência, e o retrofit é super fácil, a gente consegue atender bem, fazendo essa troca das PLs pela placa de LED. Um segundo produto agora com uma utilização dentro de uma área de convivência, de um refeitório, seria nossos track lights. Eles possuem a função mais de iluminação de destaque. A gente tem neles na cor preta e na branca. Os trilhos, eles estão disponíveis de 1 metro e 2 metros, então a gente consegue fazer vários desenhos, não necessariamente porque o trilho é de 1 metro, que a gente vai se limitar a colocar ele de uma forma linear e é isso, não, a gente consegue fazer uma brincadeira bem legal, a gente consegue colocar isso em gôndolas de supermercado, por exemplo, a gente já fez alguns projetos assim, onde a gente desenha um quadrado, um retângulo, então não limitado ao tipo de aplicação linear. A gente possui acessórios para isso, então o manuseio também é super tranquilo. Nossos trilhos, eles são disponíveis para modelos de lâmpadas par 16, par 20, par 30, par 38 e AR111. E também tem na versão, aqui na imagem dá para ver, eles possuem na versão tanto de sobrepor, quanto na versão de embutir. A garantia dele é de 3 anos, tá, pessoal? E por a gente conseguir usar ele em diferentes tipos de lâmpada, par 16, par 20, 30, 38, R111, a gente tem diferentes soquetes também. A fita Tanabo White, alguns slides atrás eu falei da nossa fita RGB, agora eu estou falando da parceira dela, que seria a fita Tanabo White. Tanabo White significa que é um branco dinâmico. Quando eu falo branco dinâmico, eu estou falando de uma fita que ela vai de 2.700 kelvins até 6.500, funciona basicamente da mesma forma da outra fita, só que em vez de eu mudar ela de uma forma colorida, como nos outros slides onde eu mostrei azul e vermelho, essa fita ela vai ser do 2.700 ao 6.500, então ela também vai ter um controlezinho super interativo, que você vai conseguir mudar, hoje eu quero um tom mais amarelado, e aí você modifica isso no controle. Agora eu quero um tom mais um tom azulado, e você vai modificando o controle bem tranquilo, igual o manuseio da outra fita. É uma fita que possui 4 anos de garantia, dimerizável, 40 mil horas, e ela tem em torno de 9,6 watts por metro, então no total de 5 metros a gente está falando aí de 48 watts, e em torno de 4.650 lumens em 5 metros de fita. Bom, pessoal, se eu estiver indo muito rápido também, que eu estou um pouquinho preocupada com o tempo, mas se eu estiver indo muito rápido, vocês podem ir me parando e eu vou falando um pouquinho mais devagar, tá? Bom, voltando aqui, uma outro tipo de aplicação para fita seria exatamente essa da imagem, que seria para zonas de tráfego e corredores. É uma outra solução, onde a gente consegue, além de fazer esse uso da fita, de colocar dessa forma como está demonstrando na imagem, a gente também pode fazer o uso dessa fita com algum tipo de sensor para controlar esse acionamento e a fita só ligar quando tiver alguém passando, até de uma forma de economizar energia. Então, a gente consegue utilizar ela dessa forma, até também como um processo assim de rota de fuga. Então, não só nas escadas, mas como a gente também consegue fazer essa aplicação num teto, no modelo de alguma sanca, dentro de um perfil, pensando aí nessas zonas de tráfego e corredores. Aqui um outro modelo de fita, a nossa fita EcoFlex, ela não acompanha aquele controlezinho que eu falei da RGB e da Tanabo White, é uma fita de 12 volts, significa que o driver dela é bem pequenininho, bem compacto, é uma fita de 4,8 watts por metro, e também temos na opção de 12 watts por metro. A diferença é o que a gente normalmente utiliza entre a 4.0
4.8 ou a de 12, é que a 4.8 watts por metro a gente coloca numa iluminação um pouco mais aconchegante, uma iluminação um pouco mais de destaque, e a de 12 watts por metro a gente coloca ela quando a gente quer utilizar a fita como principal fonte de luz, tá? A fita também possui 5 metros de extensão, ela tem na opção de P20 e P65 em 3 diferentes temperaturas de cor. A gente está falando dessa fita de 4.8 watts por metro, ela possui no total 400 lumens, então em 5 metros a gente totaliza 2.000 lumens, e a de 12 watts por metro a gente tem 900 lumens por metro, totalizando 4.500 lumens. Mais um produto que a gente fala que é da família dos downlights seria a nossa Insert. Essa Insert ela tem uma lista de SKU gigantesca, porque a gente possui 4 tipos de potência, 3 diferentes cores e também 2 diferentes formatos. A gente tem ela na opção redonda e na opção quadrada. As presilhas são emborrachadas, é um design bem compacto, ela é bem fininha. E a gente tem essa luminária na versão de 30.000 horas com 3 anos de garantia. Mais uma luminária downlight, essa é a nossa downlight Pro. Quando a gente fala em downlight Pro, a gente está falando de uma luminária que a garantia é maior, então essa luminária ela possui 5 anos de garantia, tem uma eficiência de 120 lumens por watt, 50.000 horas, o IP dela é 54, é um produto dimerizável, e além disso ela tem esse UGR de ser menor que 19. Uma luminária extremamente completa, o acabamento de alumínio, luminária bem bonita que a gente consegue utilizar em bastante tipos de aplicações. Bom, gente, voltando a falar um pouquinho agora sobre sistemas inteligentes de iluminação. A gente comentou de home office, falamos do tipo de dimerização da fita, que a gente consegue fazer por controle, falamos um pouquinho de escritório, alguns tipos de aplicação, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de iluminação inteligente. É um assunto que está super na pauta ultimamente. Eu comecei a trabalhar em iluminação em 2012. Em 2012, eu ainda estava tentando convencer os nossos clientes a utilizar o LED. Hoje em dia, isso já está um pouco mais na cabeça das pessoas e a gente já está dando um passinho um pouquinho mais para frente, que seria esses tipos de sistemas. O que seria esses tipos de sistemas? É alguma forma que a gente tenha de controlar ainda mais a iluminação, de ter um custo menor de manutenção, de fazer esse controle de cenas. E com isso a gente apresenta a nossa solução, que seria o nosso, como a gente chama essa família? A gente chama ela de família Smart. É uma solução que a Ledvance possui, que é um sistema de automação totalmente sem fio. Facilita muito na hora da instalação, porque gera uma economia não só de custo de iluminação, de energia, como também uma redução de custo na hora de manutenção, porque você não vai ter um custo de cabeamento, você não vai precisar contratar uma empresa para fazer toda a parte de cabeamento, porque é um sistema totalmente sem fio, você coloca a luminária Smart, a gente consegue fazer essa automação através de aplicativo e acaba sendo um processo super simples e a gente consegue gerar toda essa inteligência por parte da nossa iluminação. Ela está disponível em Android e iOS também, foi outra coisa que eu acabei não comentando. E aqui seria um exemplo de como que a gente utilizaria essa iluminação Smart. Em um escritório aqui, por exemplo, nesse modelo aqui a gente estaria considerando 36 peças da nossa luminária Penel, e o que poderia ser feito seria, a gente poderia considerar um controle de luminosidade. O que é esse controle de luminosidade? Eu aproveito que eu tenho essas janelas aí no canto esquerdo e faço essa automação de as primeiras luminárias eu deixar com fluxo um pouco menor, as luminárias do meio com um pouquinho maior, as do fundo, o nível dela um pouco mais elevado, já que elas estão no fundo e não tem tanta incidência do sol. E aí, dessa forma, eu consigo ter essa economia de energia. Então, a gente faz com que esse sistema Smart nos possibilite que a gente tenha toda essa economia de energia e a gente consiga ter até algum tipo de relatório que a gente consiga identificar como que funciona esse processo. Essas luminárias que a gente utilizou no escritório seria com o GR menor que 19, então a gente também tem um controle de ofuscamento. E essa parte de Smart, onde a gente consegue fazer esse controle
do quanto essa luminária estaria ligada, como, por exemplo, essas primeiras luminárias da primeira fileira, ela poderia estar depreciada em até 50%, e as luminárias do fundo está depreciada em 30%, depois que passa, por exemplo, meio-dia, a gente tem uma alta incidência solar, então eu consigo depreciar cada luminária um pouco do seu fluxo luminoso. Então, essa pênel, ela possui 4.000 lumens, então eu consigo deixar que algumas luminárias só esteja ligada em até 2.000 lumens e as outras luminárias em 1.000 lumens e assim por diante. A gente consegue fazer todo esse estudo para que a gente consiga utilizar da melhor forma esse sistema inteligente, que seria essa luminária que eu comentei. Essa é só uma das luminárias, a gente possui algumas outras que eu vou comentar, mas é o nosso painel com um GR menor que 19. Aqui seria uma outra função do sistema Smart, com um tipo de luminária, a gente consegue ter ela em 2 temperaturas de cor, a gente consegue colocar ela em 6.500 Kelvin, a gente consegue colocar ela em 4.000, a gente consegue colocar ela em 6.500, a gente consegue fazer toda essa brincadeira dependendo de qual cena a gente se encontra. Então, se a gente estiver numa sala de reunião, a gente pode deixar ela na temperatura neutra, se a gente estiver num momento mais de relaxamento, a gente deixa ela um pouco mais amarelada. Tudo isso é possível quando a gente fala de uma iluminação Smart. Outro produto Smart que a gente consegue fazer todas essas funcionalidades que eu falei seria a nossa Spotlight High Power. A gente tem ele na versão de 15 e 36 watts, disponível também em 2 temperaturas de cor e em 3 versões de potência, que seria o 15, 20 e 35 watts em 30.000 horas. Nosso Downlight Pro seria outra luminária que a gente conseguiria fazer tudo isso. É uma luminária que ela possui esse UGR menor ou igual que 19, um produto dimerizável, 5 anos de garantia. Outro produto seria nosso Downlight, a gente também conseguiria acrescentar ele na nossa linha Smart. E aqui são nossos sistemas inteligentes que fazem parte dessa linha Smart LED Advance. O que seriam esses produtos inteligentes? São produtos que a nossa luminária on-off, que a gente faz alguns tipos de projeto, ela deixa de ser essa luminária que liga e desliga e se torna uma luminária inteligente quando a gente utiliza algum desses dispositivos. Então, dentro da linha Smart, a gente tem o interruptor de parede sem fio. Esse interruptor, ele não precisa que você encaixe ele na parede, ele possui uma fita 3M, então você só precisa colocar ele de uma forma de sobrepor. Além desses 4 botões, você consegue com que você crie cenas. Então, dentro do aplicativo, eu programo para eu ter uma cena que eu nomeio como eu quiser. Então, se eu quiser nomear uma cena festa, eu coloco uma cena festa, deixo ela programada como número 1. Então, eu posso ir no controle de parede, apertar o número 1, ele vai entender que é o modo festa e ele vai deixar todas as luminárias daquela forma que você programou. A interface Bluetooth, que é o que faz a luminária deixar de ser um off e virar essa luminária inteligente. O relé para acionar a carga on-off, sensor de luz e presença, então aquela brincadeira que eu comentei do escritório, de deixar algumas luminárias depreciadas em 50%, as outras com 30%, 20%, 10%, a gente consegue fazer essa brincadeira através de um sensor de luz e presença também. Ele é IP20, ele possui um alcance até 4 metros de altura, que não seria um problema para uma área de escritório, e a gente também tem um sensor industrial, que não é esse da foto, é um outro, e ele é IP66 e alcança aí até 14 metros de altura. O Gateway, que é esse produtinho preto aí do lado, ele é um produto opcional, não necessariamente você precisa ter ele na linha Smart. Ele é um produto que você só vai precisar se você quiser ter um controle remoto. Então, se eu estiver em casa e eu quiser acender as luzes do escritório, onde eu trabalho, em Barueri, por exemplo, eu consigo fazer essa brincadeira tendo esse gateway. Então, não necessariamente eu preciso estar no local onde as luminárias Smart estão instaladas. E, por fim, o dimmer, que a gente faz esse uso do dimmer para as lâmpadas. Aqui um exemplo de projeto que seria parecido com o que eu comentei ali atrás, mas sem a parte de luminosidade. É um projeto com 4 painéis, o controle de parede, o aplicativo baixado no seu celular, e você consegue resolver em sair daquela iluminação on-off que liga e desliga, e você consegue ter um produto Smart. Então, você coloca 4 peças de luminária Smart, um controle de parede, que você consegue fazer toda aquela criação de cena, baixa o aplicativo no seu celular e você já tem uma iluminação muito mais atualizada, muito mais eficiente, e consegue ter todo esse controle, criação de cena,
enfim, são inúmeras possibilidades que a gente consegue apenas mudando uma luminária on-off para luminária smart. Aqui é um segundo exemplo, um pouco mais parecido com como eu comentei do escritório ali atrás. São 4 luminárias smarts, um sensor de presença, que a gente consegue fazer aquela brincadeira de deixar as luminárias depreciadas ou não. O detector de presença, então se eu tiver alguém passando no corredor do escritório, por exemplo, ele vai acender. Se eu não tiver ninguém passando, ele vai apagar. Com isso a gente consegue ter uma economia de energia. E o controle de parede, para aquela criação de cena, e tudo isso através de aplicativo. Bom, aqui no próximo slide, antes da gente entrar nesse assunto de iluminação centrada no ser humano, eu vou deixar mais uma pergunta para vocês, para eu dar uma olhada como eu vou conduzir esse assunto de iluminação centrada no ser humano. Então, eu vou disponibilizar uma pergunta para saber se vocês sabem o que significa HCl. Deixar aí rodando uns 30 segundos. Bom, vou encerrar aqui. Todo mundo falou que sabe o que significa. Antes de eu mudar para o slide, eu queria que algumas pessoas que falaram que sabem o que significa, eu queria que respondessem no chat o que significa HCl. E das pessoas que responderam que sim. As pessoas que responderam que sim, responderam no chat o que significa. Senão eu vou passando e eu explico. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho agora sobre HCl, tá, pessoal? Antes de eu falar o que significa, eu vou explicar um pouquinho sobre o quanto a luz influencia no nosso sistema, no nosso relógio biológico humano. A luz, ela tem o efeito da luz, eu posso dizer assim, né? O efeito da luz em humanos, ele pode se diferenciar. Deixa eu ver, alguém respondeu que acompanha os ciclos cardianos. Sim, pode ser. Bom, os efeitos da luz em humano, eles podem se diferenciar em até 3 aspectos, que é o que está aí na apresentação, que seria no aspecto visual. Esses efeitos visuais, eles estão relacionados à nossa percepção do ambiente de acordo com o processamento de informação enviada através de fotorreceptores na retina ao nosso cérebro. Então, ele vai identificar o que eu visualizei através desses fotorreceptores e me mandar isso até o cérebro. O segundo efeito seria em relação aos efeitos biológicos da iluminação, onde a luz influencia na produção de hormônios. Então, acredito que todo mundo já ouviu falar sobre cortisol, sobre melatonina, que a melatonina ela é produzida pela ausência de luz e que o cortisol é extremamente ótimo, que ele nos traz energia para a gente começar nossas atividades. Então, referente aos efeitos biológicos, a luz tem esse poder sobre a gente. Ela ajuda a regular nosso relógio biológico. E falando um pouquinho dos efeitos emocionais, tem a ver com o conceito do bem-estar, e esse conceito de bem-estar ele vai poder sofrer algumas alterações conforme a preferência de cada pessoa. Então, se eu me sinto bem em tons um pouco mais amarelados, eu vou me sentir um pouco mais relaxada, um pouco mais feliz. Se eu gosto de vermelho, eu vou me sentir mais feliz porque eu gosto de vermelho. Se eu não gosto de preto, eu vou me sentir um pouco mais triste porque eu estou em volta de um ambiente preto. Então, a luz tem esse poder também emocional, dependendo de cada pessoa e das suas preferências. Bom, respondendo a pergunta, algumas pessoas responderam aí certa, o que significa HCl, né? A luz centrada no ser humano. O que isso significa? Nós, seres humanos, a gente possui o ciclo circadiano. Esse ciclo ele é controlado através do dia, da noite, desse padrão se está claro, se está escuro. Esse é um relógio biológico que ele se repete aproximadamente a cada 24 horas. O nosso ciclo circadiano ele é influenciável e ajustável, principalmente de acordo com a luz. Conforme a gente está vivendo uma vida moderna, não mais como antigamente,
como eu passei em alguns slides anteriores, eu mostrei que até 80% do nosso tempo, até mais que 80%, a gente fica exposto dentro de iluminação artificial. Então, agora, por exemplo, eu estou dando esse treinamento, eu estou batendo esse papo com vocês, eu estou embaixo aqui de uma luminária, próximo de um abajur. Então, eu não estou lá fora entendendo que está escurecendo. Então, isso mexe com o meu ciclo circadiano. Então, falando sobre esse ponto, a gente começa a entender o quanto é importante com que a nossa iluminação esteja de acordo com a iluminação lá fora. Então, isso é bem legal, porque conforme a gente vai entendendo a importância disso, a gente vê que não necessariamente você precisa estar debaixo de uma lâmpada daquela cor que você comprou no seu quarto. Então, qual que é a importância disso? O nosso ciclo circadiano, que o próprio corpo entende que quando você está debaixo de uma luz, quando dá 6 horas e começa a escurecer, está na hora de você começar a preparar para entender que você vai dormir daqui a algumas horas. Então, essa é a importância desse HCL, dessa luz voltada para o ser humano. Isso começou a ser discutido há um tempo atrás, muitas empresas, muitos especialistas, existem muitos estudos falando sobre isso, que mostram como que a gente pode se adaptar, já que a gente vive dentro de algumas fontes artificiais, como que o nosso corpo vai entender isso e como que a gente pode resolver esse problema, porque realmente é um problema se eu ficar debaixo de uma lâmpada, de uma luminária 6.000 kelvins durante um dia inteiro. Como que isso mexe com o meu corpo. Pensando nisso, algumas empresas se mexeram, a LEDvance foi uma delas, e ela trouxe para a gente esse sistema que a gente nomeou aí como sistema Biolux. O nosso sistema Biolux, essa iluminação centrada no ser humano, é um conceito que ele foi criado que resolve esse problema que eu comentei. É um sistema que ele é capaz de fazer essa interação entre a luz, entre o clima, entre o ambiente que você se encontra, e ele entende essa sua necessidade, ele entende a necessidade de cada pessoa naquele momento do dia. Então, ele cria um ambiente de trabalho que ele vai te simular as mudanças da luz, ele vai simular as mudanças da luz natural. Então, por exemplo, se eu tiver meio-dia, o sol está extremamente forte, ele vai entender que lá fora está um sol extremamente forte, ele vai se adaptar à luz, ele vai adaptar a luz artificial daquela forma, que é para o seu corpo tentar entender que é meio-dia. É basicamente isso que um sistema Biolux, que um sistema de iluminação centrado no ser humano faz. E isso vai te ajudar a regular o seu ciclo circadiano. Em resumo, como esse sistema funciona, ele funciona por meio de temperatura de cor e por nível de luminância. Então, esse sistema ele pode simular a luz natural do dia, ajudando a regular esse ciclo circadiano. Então, se você tiver numa luz branca, numa luz neutra, 4.000, 6.000 kelvins, por exemplo, isso vai te trazer energia logo pela manhã. Então, a luz branca quente, já 2.700 ou 3.000 kelvins, ele vai te trazer esse relaxamento ideal para a gente utilizar por volta das 6, 7 horas, para o seu corpo começar a entender que você tem que dormir. Então, a unidade de controle sistema Biolux é extremamente fácil de usar. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, ela representa o que é esse nosso sistema Biolux, esse controlezinho que a gente colocaria de uma forma de sobrepor. Ele necessariamente precisa estar próximo à janela, até para captar a iluminação natural, para ele entender como que está essa iluminação do lado de fora. E a partir desse sistema, ele vai te proporcionar que as luminárias, a sua iluminação artificial, se adapte ao ambiente externo. É uma unidade extremamente fácil de usar, é um sistema totalmente sem fio. Então, basicamente, você coloca esse botãozinho, né, que tem um formato aí, como se fosse um botãozinho do lado externo, do lado da sala, né, numa parede, próximo às janelas, instala as luminárias, que a gente chama aí de luminárias do sistema Biolux, e ele vai fazer essa interação da luminária com o sistema. Super interessante. Eu, quando vi a primeira vez esse sistema, assim, eu adorei, quis colocar até na minha casa, mas não foi possível ainda, mas quem sabe. E aí, como que funciona? A gente só tem 2 produtos desse sistema, até porque é mais importante que a gente coloque isso em escolas. A gente está até com um case aí, porque a gente vai colocar esse tipo de iluminação em escolas.
E vai ser muito interessante porque aí todas as crianças, todos os adolescentes daquela escola vão estar com o seu ciclo circadiano regulado. Bem interessante. Então, as luminárias que a gente tem nesse portfólio seria Penel e um downlight. É mais do que o suficiente para a gente conseguir atender as demandas para esse produto, que seria o sistema Biolux. Com essas duas luminárias, a gente consegue atender super bem e fazer essa brincadeira desse sistema. Então, as luminárias é a nossa Penel e o nosso downlight. Eles estão disponíveis em temperatura de 2.700 e 6.000 kelvins. O GR dele é extremamente baixo, é menor que 16, e ele possui um IRC, que é um índice de reprodução de cor, maior que 92. Isso é um IRC muito alto, até porque a função desse sistema, a ideia desse sistema é reproduzir a iluminação natural. Então, ele tem que se aproximar ao máximo disso. Então, o IRC dele é bem alto, que seria até para tentar chegar no IRC da luz solar, que é assim, 100%. Toda essa brincadeira aí que a gente faz no sistema Biolux, como eu comentei, é sem fio, de uma forma extremamente fácil, através de aplicativo. Então, você baixa o aplicativo, instala as luminárias, todas as luminárias ela vem com um selinho de QR Code, e aí você tira esse selo, coloca numa cartelinha que vem com o sistema. Dentro dessa cartelinha, você junta todas as luminárias que você quer fazer esse sistema Biolux, vai escaneando pelo seu celular e ele vai entender que aquelas são as luminárias que você vai criar aquela cena, aquele sistema. Então, depois dessa criação de cena, todas as luminárias vão ser configuradas como juntas ali e você configura tudo isso pelo celular. Tudo sem fio, economiza custo de manutenção, então qualquer um pode fazer essa instalação. Na sexta-feira a gente tem esse case da escola onde a gente vai mostrar as funcionalidades, como que funciona. E é super tranquilo, disponível para iOS e para Android, sem muito segredo. Aqui a gente fala das 5 cenas, né, do Biolux. Como que, aqui só para complementar, falando um pouquinho mais desse sistema, tem a primeira cena que seria a parte natural, então é a configuração do sistema natural, que ele já vem de linha. Mas, além disso, aquele botãozinho que eu mostrei em alguns slides, que é o nosso sistema Biolux, ele possui 5 cenas. Então, você também pode ir lá e apertar qual cena você quer e ele vai se configurar para aquilo. Então, se eu estiver no meio de uma reunião, onde eu preciso que toda a minha equipe seja ali focada naquele assunto que eu estou apresentando, que eu estou falando, ou aquela ideia de projeto que eu estou propondo, eu vou no meu sistema Biolux, coloco o sistema Focus, que seria para todas as pessoas estar focada naquele momento de reunião. Então, a luz vai se adaptar com uma cor um pouco mais neutra, um pouco mais para os 5.000 kelvins. Agora, se eu estiver num momento mais descontraído, no meio de uma reunião onde eu preciso que as pessoas me deem opinião, que as pessoas sejam um pouco mais criativas, eu posso utilizar o sistema criativo, que é essa terceira opção, onde ele vai colocar a luz um pouquinho mais num tom amarelado. A quarta cena seria de impulsionamento. Essa cena é aquela cena que eu preciso todo mundo ativo, todo mundo prestando atenção, o pessoal bem focado. Então, o sistema Biolux ele já vai jogar a temperatura de cor das luminárias para 6.000, 6.500 kelvins. E o último modo, que é o de relaxamento, ele vai trazer uma temperatura de cor extremamente baixa, um tom de iluminação bem amarelado, que é para você entender que já está na hora de dormir, que até na imagem dá para ver que a janela dessa personagem está escuro, então ela deve estar trabalhando, mas já deve ser à noite, então ela precisa estar numa temperatura de cor que vai trazer um relaxamento para ela não ter dificuldade para dormir. Aqui é uma instalação típica desse projeto, foram utilizadas 6 luminárias, alguns downlights, então, e do lado um janelão para conseguir captar esse tipo de iluminação natural. Então, janela e os 2 tipos de luminária está mais do que perfeito para a gente conseguir fazer essa parte do sistema Biolux. É só isso que a gente precisa. Luminária e aquele botãozinho que seria nosso sistema. E precisa necessariamente que tenha boa abertura para a incidência solar para que o sistema consiga identificar. Bom, eu acabo minha apresentação aqui, bem no tempo. A Paula comentou sobre os nossos canais de comunicação na Advance. Acredito que a Paula esteja online, se não a Lari, e elas podem comentar um pouquinho mais e finalizar a apresentação. Oi, Paula. Tudo bem? Olá, excelente no tempo, impressionante, parabéns. Para passar muito.
Muito bem, excelente. Bom, pessoal, deixa eu só avisar que no chat nós temos, então, um link para participar da pesquisa da avaliação e principalmente do sorteio da luminária de hoje, né? Então, vocês acessem aqui. Vocês também vão ver que está disponível o nosso e-book de iluminação de escritórios, então também fica disponível aqui. E aí, enquanto vocês vão respondendo essas perguntas, a gente começa, respondendo a nossa avaliação, a gente começa a responder as perguntas que a gente recebeu. Então, se tem uma pergunta aqui do Carlos Reganati, deixa eu achar aqui, já vou ver para você. Boa noite a todos, minha pergunta é, antes o que se chamava de plano de trabalho era a superfície de uma escrivaninha. O usuário olhava para a luz refletida, que era uma folha de papel. Hoje eu acredito que o usuário fica pelo menos 75% do seu tempo olhando para uma fonte de luz, que é a tela do computador. O tal plano de trabalho é outro, não é? Como a iluminação desses novos tempos pode criar o máximo conforto e produtividade para o trabalhador do escritório, bom, seja em casa, seja seja bem empresa. interessante. Uma das observações foi feita de forma correta. Hoje o usuário ele fica aí pelo menos 75% do seu tempo olhando para o seu plano de trabalho, que pode ser o computador, pode ser um projeto. Eu sou arquiteta, então eu fico muito tempo, muita parte do meu tempo olhando para uma folha de papel. O plano de trabalho, ele muda dependendo do que você faz, dependendo da sua função. O que a gente tem hoje escrito em norma, plano de trabalho, ele considera aquilo que você está trabalhando, não necessariamente o computador. O computador a gente chama de uma ferramenta de trabalho. Lógico que dependendo do quanto de brilho você coloca no seu computador, a sua vista vai ficar cansada. Então, isso acaba influenciando sim. A norma, ela não fala nada sobre a iluminação do computador, ela fala do quanto que você precisa no seu plano de trabalho, significando a parte da mesa. Então, quando a gente desenvolve cálculo luminotécnico, a gente considera um nível de iluminação para o entorno, que seria, por exemplo, a parte do corredor. Aqui no meu quarto, onde eu estou fazendo home office, seria a parte da minha cama, a parte do closet, as outras áreas que não a minha mesa de escrivaninha, que nem você comentou. Nessa minha mesa de escrivaninha, eu vou precisar ter 500 lux, porque não necessariamente vou ficar olhando só para o computador, mas eu vou precisar pegar uma caneta, vou precisar rabiscar algum e-mail, ou eu vou precisar imprimir alguma coisa. Essa parte são 500 lux. A parte do computador é uma fonte de luz artificial que atrapalha e deixa a vista um pouco mais cansada, e o que a gente pode fazer para prevenir isso é ter uma iluminação artificial com as luminárias, com o abajur, de forma que a gente não tenha o cansaço da vista, colocando, por exemplo, uma luminária com um índice de ofuscamento mais baixo, que seria no caso da nossa Penny com o GR menor que 19. Isso ajuda. Agora, sobre o computador, realmente é uma fonte de luz que atrapalha um pouco e a gente não tem muito o que fazer, a não ser tomar cuidado um pouco com a nossa iluminação para que a nossa vista não fique tão cansada sendo exposta não só o brilho do computador, como o brilho também da fonte de iluminação artificial. Não sei se eu respondi muito bem, se eu entendi a pergunta, mas acredito que seja isso. Carlos, está ok? Podemos seguir adiante, vamos ver se ele disser que está tudo tranquilo. Eu acredito que a gente pode seguir para a parte do sorteio. Pensando um pouco sobre as nossas lives e os webinars que a gente vem fazendo até então, o que a gente percebe sobre essa situação agora de iluminação de escritórios pós-pandemia é que os escritórios realmente eles vão estar cada vez mais ocupando espaços menores, os custos de ter um escritório já ficou claro que são altos e os funcionários acabam rendendo bem nas suas casas e tudo mais, então eu acredito que, como nós, também haverão muitos outros escritórios que vão estar reduzindo o seu espaço e otimizando essa questão de iluminação. Eu até queria que você falasse um pouco sobre essas vantagens de alguns produtos, como essa questão da Tunnable White e tudo mais, para você ter essa facilidade até de adequar esses espaços agora para uma nova situação, né? Após pandemia, né? Logo que se iniciou essa pandemia, alguns escritórios ficaram muito preocupados como seria o home office de cada um de seus funcionários. Porque eu, por exemplo, eu já tinha o costume de fazer alguns dias de home office, então dentro do meu quarto eu sempre tive uma escrivaninha, eu sempre tive uma iluminação adequada, eu tinha um abajur para me auxiliar em algumas funções, mas não necessariamente todo mundo tem essas funcionalidades. Hoje a LED Vance ela possui alguns produtos que auxilia, né,
nessa adaptação desse novo normal que a gente chama, como o exemplo da fita que você já comentou, que é uma fita de extremamente fácil instalação, não só a Tannable White, como a gente possui outros modelos de fitas que se encaixam super bem até em móveis, então a gente já fez alguns usos de fitas em mobiliário. A gente tem nossa luminária Living, que para mim é um dos produtos de mais fácil instalação, que hoje eu consigo simplesmente pegar um produto desse da Ledvance, eu melhoro assim, em 100% o meu nível de iluminação dentro da minha área de trabalho. Então, a gente tem muitos produtos que a gente consegue fazer esse aprimoramento da nossa iluminação dentro do nosso home office, e aí é mais da gente esperar uma consulta aí do pessoal para a gente conseguir auxiliar nisso. Muito bem, o Carlos já disse que está perfeito, sua resposta já atendeu, então acho que a gente pode passar a palavra para a Larissa, que nos ajuda com a questão do sorteio online da luminária. Já temos aí os participantes com seus dados e tudo mais, vamos ver. Boa noite, pessoal, estou aqui pronta para fazer o sorteio, já desabilitei o questionário. Boa noite, vou compartilhar minha tela com vocês, por favor, sinalize quando estiverem vendo. Acredito que já estão. Sim. Perfeito. Bom, então aqui eu já tenho o nome de todo mundo que participar do nosso sorteio, que também respondeu a nossa pesquisa. Isso daqui é um sorteador online gratuito. A gente vai sortear apenas um nome e clicando nesse botão, eu tenho o nosso ganhador de hoje, que é o Frederico, que eu acredito que já ganhou em outro webinar, correto? Frederico, não me lembro. Frederico, você já foi um dos premiados do nosso webinar? Que legal. Legal, parabéns. Frederico, a gente vai entrar em contato com você no mesmo e-mail que você preencheu essa pesquisa, então você já deixou lá o seu endereço com a gente. Entraremos em contato ainda essa semana, pedindo o seu endereço para a gente fazer o envio da nossa luminária Ledvance. Parabéns mais uma vez e muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Lari, obrigada, Paula. Obrigada, Si, pela sua estreia nos nossos webinars. Queria aproveitar para avisar as pessoas que na próxima semana a gente fala sobre iluminação residencial, são 2 módulos. O primeiro módulo são vários ambientes, a gente fala basicamente da iluminação interna, e um pouquinho de alguma coisa da interna fica para a segunda semana, na outra quarta-feira, que aí pega o final da parte de ambientes internos e a iluminação de áreas externas. E aproveitando essa questão, Si, que você comentou sobre iluminação de home office, a gente vai estar fazendo uma ação pela internet também, onde um lighting designer, que é o Hugo Nietzsche, ele vai selecionar 5 projetos de iluminação residencial de quem quiser participar, para ele fazer o projeto e a Ledvance enviar gratuitamente a luminária, para justamente fazer o que você falou. Você conseguir ter 100% de melhora na iluminação de casa, já que a gente ainda está mais trabalhando de casa do que trabalhando nos escritórios, né? Perfeito, muito legal. Então tá, pessoal, muito obrigada por mais uma participação, o conteúdo todo fica gravado, vocês já sabem, aqui também está o nosso e-book, e qualquer coisa estamos disponíveis, Sibeli, a nossa arquiteta, qualquer dúvida, vocês podem continuar a entrar em contato com a gente, que ela vai nos esclarecer, e em breve teremos a Sibeli de novo conosco. Sim, muito obrigada também, viu? Tchau. Um beijo. Tchau. Boa noite, pessoal, boa noite, Larissa. Boa noite também, a gente teve aqui a Juliana Iwashita, que também é uma das nossas apresentadoras desse mês, para falar de iluminação outdoor, de uso profissional. Então, em breve estaremos também a Juliana conosco. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite.